Bom, dando continuidade então, gostaria de apresentar-lhes uma figura gráfica muito curiosa. Tem diversos tipos e diversas interpretações. Eu vou passar aqui a explicar o que os gaps significam. É essa figura gráfica na qual existe uma quebra da série temporal. Nós verificamos isso visualmente no gráfico, através dos espaços deixados, espaços nos quais não saem negócios, não há negociação. Tá? Por exemplo, nós tendemos a entender as variações de preço um por um, tique por tique, tá? Centavo por centavo. Só para dar um exemplo, quando uma ação está sendo negociada a R$ 22,10, os próximos patamares nós entendemos naturalmente que será R$ 22,11 ou R$ 22,10, pelo fato de que a variação mínima em ações é de um centavo. Entretanto, nós temos os gaps, que são intervalos de preços nos quais não sai nenhum negócio. Tá? O que são, então, e quais são os seus tipos? Bom, como comentei, gaps são intervalos de preços nos quais não há negócio fechado, tá? E isso acontece normalmente através do gráfico diário. Por quê? Acontece normalmente no gráfico diário justamente pelo fato de que o preço de fechamento ele pode ser diferente do preço de abertura do papel. Como sabemos, o preço de fechamento é determinado pelo leilão de fechamento e o preço de abertura é determinado pelo leilão de abertura. Então, dentro de um mesmo dia, é muito difícil que haja algum gap, que o preço saia efetivamente de um patamar para outro patamar longe, sem passar pelos negócios intermediários de ambos os patamares. Entretanto, nós verificamos os gaps, então, no gráfico diário, justamente por conta de que o fechamento de um dia pode ser diferente da abertura de outro. O fechamento do dia, como eu disse, é determinado pelo leilão de fechamento e o preço de abertura no próximo dia é determinado pelo leilão de abertura. E entre esses dois leilões, há todo um dia de negociações que não foi. E entre o leilão de fechamento e o leilão de abertura, os mercados internacionais continuam negociando. Eventos podem acontecer e, eventualmente, isso pode trazer algumas expectativas de melhora nas ações ou de piora. Portanto, nós vemos gaps sendo apresentados nos gráficos. É uma figura bem visual. Você consegue detectar facilmente pela quebra da série temporal. Bom, passamos então aos principais tipos de gaps e as suas interpretações. O primeiro tipo de gap é o gap de fuga ou gap de quebra. Tá? Ele acontece, verifique aqui que é uma quebra da série temporal e o gap de fuga acontece após uma congestão de preços. Ou seja, um patamar no qual os preços ficam laterais durante algum determinado período. Veja aqui esse patamar de congestão que está entre as duas linhas azuis, no qual a de baixo representa um suporte e a de cima representa uma resistência. Após vários toques nessa região, finalmente acontece um rompimento, preferencialmente com aumento de volume, para que seja efetivamente mais confiável o sinal. Tá? Veja que após esse dia, os preços abrem já acima da congestão. Isso traz o ativo para um novo patamar de negociações. Tá? Enquanto os preços estão em congestão, os players, os investidores vão se posicionando, tá, para um eventual movimento mais rápido. Sempre que há, e falamos isso com os indicadores de volatilidade, sempre que há uma lateralização, há muita expectativa de que haja um movimento um pouco mais rápido. E o movimento rápido pode ser um rompimento contínuo com aumento de volume ou mesmo um gap de fuga. Os gaps de fuga normalmente são difíceis de serem fechados no curto prazo, exatamente pelo fato de que eles iniciam uma nova tendência, um novo movimento, iniciam um novo patamar de negociações nos ativos. Esse é o gap de fuga, então.
O próximo gap que eu gostaria de abordar é o gap de continuação. Tá? Nesse gap, acontece normalmente por um forte movimento especulativo, pode ser alguma notícia ou algum evento, balanço da empresa ou algum evento um pouco mais intenso que pode acontecer durante a noite, né, quando não há negociações, e no outro dia há um forte movimento baixista que dá continuação à tendência prévia. Note aqui que o movimento é bem baixista nesse ativo, vem em tendência de queda, fazendo topos e fundos descendentes, tá? Cai, consolida. Veja que nesse dia, então, é fechado as negociações, houve uma valorização de preços, aqui conseguimos ver isso através do candle, tá? E no outro dia, um forte gap de queda, tá? Um forte movimento baixista. Note que esse patamar foi o fechamento desse dia e no outro dia já a abertura foi bem abaixo, tá? Vale ressaltar que aqui não temos determinado padrão prévio como tivemos no gap de fuga. Não há uma congestão de preço. Aqui, justamente, os preços estão em tendência de baixa e o gap de continuação consolida essa tendência, dá força para a tendência pelo fato de que houve uma quebra aqui, um intervalo muito intenso, sem negócios sendo fechados. Tá? Isso traz para a gente a reafirmação da tendência, traz para a gente a expectativa realmente de que os preços continuarão no sentido prévio. Como eu disse, não há um padrão prévio como uma congestão ou algum padrão retangular, triangular, tá? Mas há sim a continuação de determinada tendência. Vale ressaltar também que esse tipo de gap dificilmente é fechado no curto prazo, pelo fato dele dar continuidade a uma tendência ou a um movimento prévio, tá bom? O último gap que eu gostaria de apresentar é o gap de exaustão. O gap de exaustão é um forte movimento de final de tendência. Ele acontece com um momento de reversão mesmo. Tá? Só para explicar, note aqui como os preços vêm subindo, deixam um fundo, um topo, um fundo. Aqui o papel vinha em tendência de alta. Há uma forte movimentação altista, aqui um movimento um pouco mais especulativo também, né? Na qual os investidores, psicologicamente nós explicamos isso com os investidores que entram no final do movimento, os investidores mais otimistas que entendem que esse movimento vai se estender, eles entram muito forte, aqui nesse caso na compra, tem um forte movimento altista, mas a tendência efetivamente reverte nesse ponto e ele é fechado muito rapidamente. Veja aqui então a forte movimento altista, há uma quebra de preços desse dia para esse dia, não sai negócio nesse patamar, forte movimento especulativo com um forte contra-ataque e vem efetivamente fechar o gap, tá bom? Gap de exaustão sinaliza final de tendência, final de movimento, é fechado rapidamente. Bom, pessoal, esses foram então os principais gaps. Vale a pena ressaltar alguns pontos, tá? O primeiro ponto é que não há nenhum tipo de estratégia, quando nós analisamos tecnicamente os gaps, não há nenhum tipo de estratégia, não há nenhum tipo de perspectiva de que os preços podem voltar a fechar esse gap. Não tenhamos isso na nossa mente de que se houver um gap, os preços voltarão para fechá-lo ou não voltarão para fechá-lo. Isso vai depender muito do tipo de gap que nós verificamos nos gráficos, tá? O segundo ponto é que o gap representa efetivamente uma mudança de expectativa no ativo, tá? Ao passar de um dia para o outro com forte movimento altista ou baixista, sem ter negociações intermediárias, nós vislumbramos que pode acontecer um movimento mais rápido, mais especulativo. Tenhamos em mente que pode acontecer, então, o fechamento do gap rapidamente ou que os preços realmente comecem a ser negociados em outros patamares. Bom, e o último aspecto, como eu comentei, os gaps acontecem normalmente em gráficos diários, justamente pelo fato que eu mencionei no começo desse capítulo. Podemos ter sim gaps
no gráfico semanal. Se, por exemplo, na sexta-feira os preços fecham em um determinado patamar e na semana seguinte, na segunda-feira, no leilão de abertura da segunda-feira, os preços já iniciam um novo movimento, podem deixar sim um gap no gráfico semanal. Último ponto, no gráfico intradiário, por exemplo, no gráfico de 5 minutos, no gráfico de 10 minutos, 30 minutos ou até 60 minutos, é muito rara o acontecimento de gaps para os papéis mais líquidos, tá? Mas pode acontecer. Vamos pegar um exemplo do dólar, por exemplo, do contrato futuro de dólar. Se durante 5 minutos de negociação, o último preço dos 5 minutos, vamos, por exemplo, tomar como 33,0650. O último negócio saiu durante esses 5 minutos de negociação no 33,0650. Bom, no próximo candle, tá? Normalmente o primeiro negócio sai no 33,0650. Entretanto, ele pode ter um gap ali intradiário e o primeiro negócio, ao sair no 33,07 ou no 33,06, pode deixar um gap de meio ponto, tá? Um gap que não traz para a gente, né, nenhum sinal, nada de... Ele não se encaixa em nenhum desses tipos, também não pode ser... Também ele pode ser fechado rapidamente, porque é um gap muito pequeno, tá bom, pessoal? Então vamos ficar de olho nessas figuras gráficas que traz para a gente algumas expectativas bem interessantes aqui com relação às tendências, quebra de tendência, realização de lucros ou mesmo de final de movimento, tá bom? Gostou do vídeo? Espero que sim. Ainda temos muito mais. Se você estiver dentro do Portal do Trader, em nossa plataforma educacional, basta seguir a sequência sugerida para assistir às próximas aulas. Se você estiver no YouTube, tem um link na descrição para você conhecer a nossa plataforma educacional, onde vai ter acesso a perguntas de fixação, material de apoio, relatório de desempenho e uma comunidade inteira para te ajudar, além dos especialistas do próprio portal. Ah, tudo de graça. Não se esquece de dar um like e se inscrever em nosso canal. Esta aula é totalmente gratuita e a melhor forma de você contribuir com o nosso trabalho e ajudar outros traders é compartilhando esse vídeo. Ah, só uma coisa, para acompanhar a próxima aula é só clicar nesse vídeo aqui, ó.